Boa noite a todos e todas, começando o Resumo com Bernardo, o seu resumo diário de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Hoje, dia 16 de junho de 2020, terça-feira, dia de uma nova valorização do Ibovespa. O Ibovespa, na verdade, chegou a subir mais de 3% e fechou o dia de hoje numa valorização de uma valorização de 1,25% para 93.531 pontos. Quem valorizou 0,20% foi o IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários do Brasil. Lá fora, as bolsas americanas, o S&P subiu 1,90%, Dow Jones subiu ainda mais 2,04% e Nasdaq subiu 1,75%. Dólar hoje teve um dia de alta, subiu 1,87%, acho que a terceira alta consecutiva, ontem também teve alta, a R$ 5,24 foi o fechamento do dia de hoje do dólar. O VIX, o índice de volatilidade internacional, na verdade da Bolsa Americana, caiu 2,12%, indicando uma redução do medo, na verdade, da volatilidade nos mercados americanos. Petróleo Brent, petróleo europeu, subiu 2,83%, voltou ao patamar dos $40,70. E o WTI subiu 2,17% para $37,66. O que aconteceu no dia de hoje? A bolsa começou forte, chegou a subir mais de 3%, e aí na parte da tarde foi caindo. E aí deu uma caída, teve uma queda maior e mais expressiva. Bom, a grande alta da bolsa, o que puxou o humor do mercado internacional, além do brasileiro, para cima, 2 pontos. Repercutindo ainda ontem, aquela medida do Banco Central Americano, do Fed, sobre a recompra ou a compra de títulos da dívida privada de empresas no mercado secundário. Então o governo americano, por meio do Banco Central, na verdade, literalmente comprando dívida das empresas e trazendo essa maior injeção de recursos e de estabilidade financeira na economia. E hoje de manhã, o governo americano, Trump, presidente, anunciou que está criando mais um pacote de incentivo econômico e financeiro, um pacote de $1 trilhão, mais $1 trilhão, $1 trilhão para setor de infraestrutura, principalmente rodovias, ferrovias e também para a área de telecomunicações e da tecnologia 5G que está sendo desenvolvida internacionalmente. O que também puxou hoje foi também uma repercussão da crise política no Brasil, alguma melhora aí, apesar de uma operação grande da Polícia Federal no dia de hoje, alguns investidores digerindo aí que dia após dia parece que as coisas ficam um pouco mais calmas no Brasil com relação a disputas entre oposição, governo, STF, etc. Apesar de que a briga STF e Poder Executivo continua forte. Continuam os dois brigando, puxa daqui, puxa dali, joga, bate, xinga. E isso continuou. O Celso de Mello hoje falou novamente em ditadura, em ideais ditatoriais por parte do governo federal. Então, nada está muito resolvido aí. Continua essa corda que puxa, estica do Supremo Tribunal de um lado e do governo federal de outro. Hoje, o que no final, na verdade, dessa alta maior que o Ibovespa estava tendo e teve essa redução foi, em primeiro lugar, novas falas do presidente do Banco Central americano, preocupado com a retomada da atividade econômica americana e também preocupado com a retomada do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ele acha que vai ser mais lento, mais demorado do que o mercado espera. E também notícias de aumento de coronavírus na China e nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre isso. Olha só, com tudo isso, o dólar hoje teve uma valorização e deve continuar num cenário de valorização com uma Selic mais baixa. A expectativa do mercado, também já te falo sobre a taxa Selic e expectativa do Copom, reunião de amanhã do Copom. Powell, então o presidente do Fed, o que ele falou mais hoje? Ele acha que o desemprego continua a cair, mas a recuperação do mercado de trabalho vai ser lenta. E ele diz que até que a população tenha certeza de que a doença, o coronavírus, está completamente contido, uma recuperação total, ela é muito improvável. E eu tenho dito isso há bastante tempo também. Eu acho que enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver uma sensação de que a doença foi superada e curada, encontramos a cura para o coronavírus, temos vacina contra o coronavírus,
Eu acho que as pessoas continuam com medo de andar de avião, por exemplo, de frequentar um cinema, restaurante, shopping center, ainda que os shoppings estejam cheios, né, nessa reabertura no Brasil. Então são preocupações que eu também tenho. O que ele diz também? Ele diz que não vê muito atrativa a estratégia de usar juros negativos nos Estados Unidos como instrumento de impulsionar a economia americana. Esse é um grande debate econômico que eu não vou entrar aqui. E ele também disse que se a atividade econômica americana e as empresas começarem a retomar sua produção, vendas, crescimento, que o Fed pode revisar algumas das medidas que estão sendo tomadas agora emergencialmente para ajudar os mercados e ajudar a economia. Falei aqui do novo plano do presidente Trump para o setor de infraestrutura e hoje foi dia de divulgação das vendas do varejo nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos os números foram muito, muito bons. Olha só, teve em relação a maio, em maio, as vendas do varejo subiram 17,7%. A expectativa do mercado era que o aumento fosse de 8%. Então mais do que dobrou aqui o tamanho do crescimento das vendas do varejo americano. E isso, de alguma forma, reforça a sensação daquela que chama em inglês, né, que está aqui na matéria, de V-shaped, que é a curva em V, né, o formato, o shape V. Queda muito brusca e recuperação muito brusca também é o formato V. Tem várias letras, né, para falar sobre a retomada da atividade econômica. Tem o V, que é isso, caiu muito rápido, sobe muito rápido. Tem o L, que é caiu muito rápido e aí ele recupera mais devagar. Tem o U, que ele caiu muito rápido, ele fica nesse período de crise bastante tempo, ou um pouco de tempo, e depois recupera muito rápido também. Tem o W, que caiu muito rápido, tem uma recuperaçãozinha agora que a gente está vivendo, depois teria uma outra queda para depois ter a recuperação. Então tem várias letras aí que o pessoal gosta de criar. Mas isso, de certa forma, reforça a teoria da recuperação em V. Aqui no Brasil, o IBGE divulgou as vendas do comércio, do varejo, e ao contrário dos Estados Unidos, os dados aqui foram muito ruins. A queda foi de 16,8%, a expectativa anterior era de 14%, isso em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o pior resultado em um mês desde... Engasguei. Pior resultado de um mês desde a criação dessa série histórica do BGE em 2000. Então, em 20 anos, é o pior resultado que a gente já teve. Falei de crise política, também já tinha falado para vocês. Tem ainda um debate aí sobre a permanência ou não no cargo do ministro Weintraub, da Educação. Ministros do Supremo Tribunal Federal querem, como um gesto de apaziguamento, de ter uma relação melhor entre STF e Poder Executivo, que Weintraub seja demitido pelo Bolsonaro, porque afinal ele chamou os ministros do Supremo de vagabundos, todos deveriam estar presos. O Bolsonaro não está querendo demitir o Weintraub não, ele não quer interferência do STF e ele quer decidir sobre os seus ministros. Então ainda não teve nenhuma definição sobre o futuro do Weintraub e isso continua gerando um pouquinho de mal-estar por aí no governo. Coronavírus pelo mundo. Além dos fechamentos das escolas na China, que eu mencionei para vocês, novos casos nos Estados Unidos. Texas, o estado do Texas teve um aumento de 8,3% só na noite passada, novo recorde. Na Flórida, foram mais de 2.783 casos na noite passada, novo recorde na Flórida também. E na China, acredita-se que essa origem das novas contaminações tenham vindo de pacotes de salmão, de empacotadores e cortadores de salmão na China. Então, uma nova preocupação aí, ninguém sabe se é uma segunda onda de contaminação ou se ainda é a primeira que de alguma forma ficou retida por aí e aí por conta de importação de salmão houve alguma contaminação, mas sendo a mesma onda de casos do coronavírus. E o Brasil também teve recorde nas últimas 24 horas em número de novos casos e em morte não foi recorde, mas o número veio alto. Ontem foram cerca de 600 mortes, hoje o dobro, 1.282 mortes nas últimas 24 horas no Brasil. Falando ainda de coronavírus, a Moderna, empresa de biotecnologia, anunciou que tem avançado bastante nos seus testes e ela deve entrar em breve na terceira e última fase dos testes da sua vacina para começar aí uma distribuição e uma produção internacional não, primeiro nos Estados Unidos para depois expandir internacionalmente. Vamos ver aí, isso claro que anima investidores e anima os mercados. Amanhã,
que a gente tem de importante amanhã? Primeiro, Brasil. Reunião do Copom, começou hoje, amanhã é o último dia da reunião, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Expectativa do mercado, está todo mundo praticamente unânime em dizer que a queda da Selic vai ser de 0,75% para 2,25%. Já está na mínima histórica, vai cair ainda mais. E aí, isso tem impacto na renda variável, na bolsa de valores, tem impacto na renda fixa, tem impacto no câmbio, tem impacto no interesse dos investidores estrangeiros para investir no Brasil. Isso tem grandes impactos. O mercado já está quase unânime nessa redução de 0,75%. Mas a grande atenção do mercado está em entender o que o Banco Central vai falar sobre esse atual ciclo de corte de juros. Será que o Banco Central vai deixar uma porta aberta para futuros cortes na Selic, como aconteceu na reunião passada, ou não? O Banco Central vai falar que agora acabou, não vai ter mais corte nenhum na taxa Selic. Ninguém sabe, é o que está todo mundo esperando para a reunião de amanhã. Vale a pena dizer também que a expectativa é grande de corte, porque as vendas do varejo hoje divulgadas foram muito ruins e também na semana passada foram divulgadas as informações da inflação brasileira. A gente está com deflação em maio, deflação em 2020 abaixo da meta nos últimos 12 meses. Tudo isso, o Banco Central precisa acelerar a atividade econômica, precisa fomentar a atividade econômica, as pessoas precisam consumir mais. Com isso, a Selic é um instrumento interessante nesse momento, mas conforme a Selic caia, o Banco Central também tem menos insumo, menos possibilidade de usar esse instrumento monetário para reativar ou para fomentar a atividade econômica. Amanhã nos Estados Unidos também é importante porque continua na verdade o depoimento do Powell, presidente do Fed, no Congresso americano. Hoje teve discurso teve discurso ontem, amanhã também tem discurso e amanhã são divulgados os dados de reservatórios de petróleo nos Estados Unidos. Olhos importantes para saber o que está acontecendo com o petróleo nos Estados Unidos, se vai aumentar esse número ou não. Hoje, a Agência Internacional de Energia disse que a retomada ou a demanda por petróleo está aumentando. E com isso, investidores também ficaram animados e o petróleo subiu, como eu te falei. Muitas informações importantes, olhos no Copom amanhã. É bem importante acompanhar e ver o que o Banco Central vai decidir. Amanhã então vai ser um dia agitado, a gente tem live no canal do IEB no YouTube amanhã, logo depois da decisão do Copom, para comentar e falar um pouquinho sobre tudo isso. Quero pedir para você agora mandar esse vídeo, manda esse vídeo para 3 pessoas diferentes, ou marca 3 pessoas aqui embaixo, para elas assistirem e saberem o que aconteceu de importante no dia de hoje, que afeta os investimentos e o dinheiro. Conto com você para essa mensagem alcançar cada vez mais pessoas. E a gente se vê amanhã. Obrigado, um abraço.